Poucos nomes na história do futebol carregam tanto peso e simbolismo quanto Johan Cruyff. Mais do que um craque dentro de campo, ele foi um revolucionário, alguém que transformou a maneira como o jogo era pensado, praticado e até administrado. Conhecido como o profeta do gol, e mais tarde o profeta do futebol, Cruyff não só encantou multidões com sua elegância técnica, mas também deixou um legado tático e filosófico que influencia o esporte até hoje. Sua vida pôde ser contada em capítulos que se entrelaçam entre glória, rebeldia, inteligência e visão de futuro. Para entender Cruyff, é preciso mergulhar em sua infância humilde, sua ascensão meteórica no Ajax, a consagração na seleção holandesa, a passagem pelo Barcelona e, finalmente, sua contribuição eterna como treinador e pensador do jogo. Hendrik Johannes Cruyff nasceu em 25 de abril de 1947, em Bettendorp, um bairro de classe trabalhadora em Amsterdã. Filho de Hermanise e Petronella Cruyff, Johan cresceu em uma família simples. O pai, dono de uma pequena mercearia, faleceu quando Johan tinha apenas 12 anos, evento que o marcou profundamente. A ausência do pai foi compensada em parte pela mãe, que trabalhou duro como faxineira no estádio do Ajax para sustentar a família. Foi nesse ambiente que Johan teve seus primeiros contatos com o futebol. Brincava nas ruas estreitas, descalço, desenvolvendo reflexos rápidos e um controle de bola apurado. O Ajax, clube que ficava a poucos metros de sua casa, logo se tornou parte de sua vida. A proximidade com o estádio e a convivência com os funcionários do clube moldaram seu destino. Cruyff não era apenas um menino com talento. Desde cedo, tinha uma visão aguçada do jogo. Gostava de questionar, discutir, propor formas diferentes de jogar. A intuição de que o futebol poderia ser mais do que simples corrida atrás da bola começou ali. No asfalto de Amsterdã, Johan Cruyff estreou no time principal do Ajax em 1964. Aos 17 anos, magro, de aparência frágil, mas com uma técnica e inteligência inquestionáveis. Rapidamente conquistou seu espaço sob a batuta do treinador Rinus Michels. Considerado o general, o Ajax passava por uma transformação. Michels idealizava um estilo que ficou conhecido como futebol total, e Cruyff foi a peça-chave para que essa revolução acontecesse. No futebol total, qualquer jogador poderia ocupar qualquer posição em campo. O time se movia como uma engrenagem. Se um avançado recuava, um zagueiro avançava. Era um jogo dinâmico, flexível, de intensa movimentação e troca de posições. Para esse sistema, era necessário um jogador cerebral, capaz de orquestrar e compreender os espaços. Esse jogador era Johan Cruyff. Durante a década de 1970, o Ajax viveu sua era dourada. Cruyff liderou o clube em 3 conquistas consecutivas da Liga dos Campeões da UEFA, 1971, 1972 e 1973. Nesse período, o time de Amsterdã não apenas vencia, mas encantava. O mundo se impressionava com a intensidade, a pressão alta, a posse de bola e a disciplina tática, menos conceitos que hoje associamos ao futebol moderno, mas que tiveram sua gênese naquele Ajax. Cruyff se destacava não apenas pelos dribles elegantes e passes precisos, mas por sua capacidade de decidir partidas. Com inteligência, ele não era apenas o melhor jogador em campo, era o cérebro que ditava o ritmo. Se o Ajax encantava a Europa, a seleção holandesa, com Cruyff como maestro, encantaria o mundo. A Copa do Mundo de 1974, na Alemanha, marcou o auge do futebol total, sob o comando de Rinus Michels. A laranja mecânica aterrorizou adversários com um estilo inovador. Cruyff foi o protagonista. Sua mobilidade confundia zagueiros, sua visão desmontava defesas e sua liderança inspirava os companheiros. O famoso giro de Cruyff, um drible simples, mas devastador, em que ele enganava o marcador fingindo um passe e girava o corpo com a bola, foi eternizado nesse torneio. A Holanda atropelou adversários históricos, incluindo o Brasil, campeão de 1970, com um futebol coletivo nunca antes visto. Na final, contra a Alemanha Ocidental, a seleção holandesa marcou um gol antes mesmo de os alemães tocarem na bola. Foram 15 passes consecutivos até que Cruyff sofresse pênalti. Convertido por Neeskens apesar do início fulminante, a Alemanha, liderada por Franz Beckenbauer
e Guardemüller. Virou o jogo e venceu por 2-1. A Holanda não conquistou o título, mas conquistou o mundo. A derrota não diminuiu o impacto. A seleção de Cruyff foi chamada de o melhor time que nunca ganhou a Copa. Em 1973, Cruyff deixou o Ajax e se transferiu para o Barcelona por uma soma recorde na época. O clube catalão vivia anos de seca e sua chegada foi vista como a de um salvador. Logo em sua primeira temporada, Cruyff transformou o Barça. O momento mais simbólico veio em 1974, no clássico contra o Real Madrid, no Santiago Bernabéu. O Barcelona venceu por 5-0 e Cruyff foi simplesmente magistral. Essa partida virou símbolo de uma nova era, em que o Barça deixava de ser coadjuvante. Mais do que os títulos, menos como o campeonato espanhol de 1974, menos Cruyff, trouxe uma mentalidade. Ele valorizava a posse de bola, o jogo ofensivo e a formação de talentos da base. Plantava, sem saber, as sementes do que décadas depois seria o estilo característico do clube. Cruyff nunca foi um jogador comum. Dentro e fora de campo, era conhecido por sua personalidade forte, por desafiar autoridades e por expor suas ideias sem medo. Um episódio marcante ocorreu antes da Copa de 1978, na Argentina. O mundo esperava ver novamente a Holanda de Cruyff em campo, mas ele recusou a convocação. Motivos pessoais, incluindo ameaças à sua família, foram decisivos. Sua ausência privou a Copa de um espetáculo, mas reforçou sua imagem de homem de princípios. Além disso, Johan sempre defendeu melhores condições para os jogadores. Discutia contratos, salários e direitos em uma época em que o atleta tinha pouco poder. Era, portanto, não apenas um revolucionário do futebol, mas também um pioneiro em empoderar jogadores. Se como jogador Cruyff já havia marcado a história, como treinador ele se tornou ainda mais eterno. Após pendurar as chuteiras, começou a carreira de técnico no Ajax. Mas foi no Barcelona que sua visão atingiu o auge. Em 1988, assumiu o Barça em crise. Cruyff construiu o chamado Dream Team, que contava com jogadores como Pep Guardiola, Ronald Koeman, Michael Laudrup, Risto Stoichkov e Romário. Sob seu comando, o Barcelona conquistou 4 títulos espanhóis consecutivos. Em 1992, sua primeira Liga dos Campeões, Cruyff não apenas treinava menos, ele educava. Sua filosofia priorizava a formação de jovens, a valorização da técnica, sobre a força e o entendimento do jogo como um espetáculo coletivo. Foi ele quem idealizou o modelo da La Masia, a base do Barcelona, que anos depois formaria jogadores como Xavi, Iniesta e Lionel Messi. A influência de Cruyff transcende estatísticas e troféus. Ele deixou uma maneira de pensar o futebol. Sua frase célebre: jogar futebol é simples, mas jogar simples é o mais difícil, resume sua visão. Pep Guardiola, talvez seu maior discípulo, levou esses conceitos ao ápice no Barcelona dos anos 2000, considerado por muitos o melhor time da história. O tic-tac nada mais é do que a evolução do futebol total de Cruyff. Até hoje, ideias como pressão alta, posse do bola, movimentação inteligente e aposta em jovens talentos são associadas ao legado de Cruyff. Cruyff enfrentou sérios problemas de saúde após abandonar o futebol. Foi fumante durante boa parte da vida, hábito que lhe causou um câncer no pulmão. Em 24 de março de 2016, Johan Cruyff faleceu em Barcelona, aos 68 anos. Sua morte foi sentida em todo o mundo. Estádios, jogadores e torcedores prestaram homenagens. O Camp Nou exibiu faixas agradecendo ao homem que mudou a história do clube. A Holanda parou para reverenciar seu maior ídolo, mas Cruyff não morreu. Seu espírito vive em cada equipe que busca jogar de maneira inteligente, ofensiva e criativa. Vive na base do Ajax, no DNA do Barcelona, nas ideias de Guardiola, Klopp, Ten Hag e tantos outros treinadores. Vive em cada criança que sonha em jogar futebol como arte. Johan Cruyff não foi apenas um jogador. Ele foi um pensador, um filósofo do futebol, alguém que mostrou ao mundo que o jogo pode ser muito mais do que correr atrás da bola. Ele mostrou que o futebol é espaço, é inteligência, é liberdade e é beleza. Sua trajetória, da infância humilde em Amsterdã ao estrelato mundial, da revolução no Ajax e na Holanda
ao legado eterno no Barcelona menos, é a de alguém que mudou o futebol para sempre. Cruyff nos ensinou que o futebol, quando jogado com mente e coração, pode se tornar uma expressão da vida. Esse é o seu nome, jamais será esquecido. Gostou? Deixa o seu like, comente e compartilhe.